Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br, Correio Brasiliense. Vamos para o terceiro filme do quarto dia do Festival de Sundance, que é também um filme da Sessão de Meia-Noite. Amulet, ou Amuleto, filme de terror dirigido pela Romola Garai, filme britânico. Foi até agora o filme mais fraco que eu vi no festival. Não chega a ser um desastre, não é um filme horroroso, não é, sei lá, como o Kuzo, por exemplo, como de 2017, ou Greener Grass no ano passado, né? Não chega a ter esse nível de ruindade, mas ele foi o filme mais fraco de todos que eu vi até agora. Estamos chegando a 12 filmes, então, por enquanto, é o de menos qualidade. Inclusive na sessão, assim, muita gente saiu da sessão. Eu acho até que injustificadamente, porque não era um filme para isso, e acho até desrespeitoso com a diretora que estava presente na sessão e estava lá para fazer as perguntas e respostas depois, né? Mas eu acho que o que fez as pessoas saírem do filme é que a primeira hora do filme realmente ela é lenta e um pouco confusa, né? Então parece o filme dá volta, dá volta, dá volta e a gente não sabe exatamente onde ele quer chegar, né? Ele tenta forçar, na verdade, o ambiente de tensão com a trilha sonora o tempo todo, né? Então você tá o tempo todo na primeira hora com a trilha sonora onipresente, muitas vezes invasiva, sempre misturando aquele som tenso com um pouquinho de música sacra, né, para dar aquela ideia que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. E isso incomoda um pouco, e ao mesmo tempo o filme tem enfim, a linha do tempo do presente e a linha do tempo do passado, né, que são flashbacks do personagem principal, que é o Tomás, né? E que hoje, na linha do tempo do presente, ele é um sem teto, né? Virou um homeless em Londres. Antes disso, ele estava numa guerra, que não diz exatamente que guerra é, quando é, em que país é, só dá para perceber claramente que não era uma guerra na qual a Inglaterra está envolvida, que ele é estrangeiro, né? Então lá ele sofre um trauma, está sofrendo de estresse pós-traumático e está então sem teto em Londres. Nessa questão de sem teto, acaba sendo ajudado por uma freira, né? Que tenta ajudá-lo a tirar da rua e oferece para ele e faz a proposta para ele morar na casa onde tem uma menina que está precisando de ajuda com a mãe, né, que está muito doente e vive no sótão e não pode sair da casa e tal. Isso gera uma tensão no começo, mas aos pouquinhos a Magda, né, que é a menina, né, a filha, acaba aceitando, né, a presença do Tomás na casa. E à medida que as coisas vão andando, o Tomás percebe que as coisas não são exatamente como elas parecem. Esse basicamente a sinopse do filme. Eu acho que o filme ele tem um problema de ritmo, né? Ele fica um pouco confuso porque você tem pausas muito grandes entre os flashbacks para deixar a solução para o final. O flashback, na verdade, é o que vai dar a resolução, né, a justificativa para a resolução final do filme. E eu acho que ele demora muito a engrenar, né? No último ato, né? Principalmente na sequência final, nos últimos 15 minutos, o filme ganha um tom de gore, assim, muito pesado. Na verdade, começa um pouco antes no filme, né? Tal, quando você. Primeira vez que aparece a mãe, o que ela tem e tal, você já tem um pouco de gore ali, mas ele fica mais visceral, né? Nesse caso até literalmente, no fim do filme. E o filme também no final ele dá uma virada, né, para dar uma explicação, né, uma justificativa para o que está acontecendo ali, que está relacionado com alguns temas polêmicos da nossa contemporaneidade e que torna o filme, portanto, uma alegoria, né, uma alegoria em relação a determinados comportamentos da nossa sociedade. Não posso falar mais que isso porque estragaria. O que o filme tem de bom? Eu acho que o filme tem de bom, assim, os efeitos visuais são bons, quer dizer, a maquiagem, né, e os efeitos visuais convenceram. As atuações estão no bom nível, mas o roteiro é que eu acho que não ajuda. Os diálogos não ajudam muito. Não que sejam horríveis, mas não acrescentam muita coisa. Então os primeiros minutos do filme, que inclusive são sem diálogo nenhum, funcionam melhor do que quando as coisas estão sendo faladas
inclusive. E o ritmo do filme realmente não ajuda, né? Que acaba deixando o filme ali, mais ou menos, fica naquele vai, não vai, vai, não vai. Não é um filme horroroso, né? Mas também não é nada que mereça muita atenção. Portanto, Amulet, ou Amuleto, vai ficar com 2,5 estrelas de 5. E se você já está vendo esse vídeo, por favor, clica no sininho, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para ajudar a espalhar a palavra do cinema independente do Festival de Sundance pelo mundo.